Vamos lá, gente. O que a pandemia nos ensinou? Que lições a gente pode tirar da pandemia que podem nos ajudar a resolver a próxima crise? E essa crise pode ser a crise do clima, que já vem batendo a nossa porta há algum tempo. Antes de começar, eu acho que todo mundo já viu esse gráfico de listras, que saiu na capa do The Economist, ficou super famoso, virou copo, virou caneca, virou bottom, virou, olha, brochinho, que nem eu tenho aqui, e mostra a evolução do clima desde 1850 até hoje. E os cientistas foram muito felizes porque eles conseguiram representar de uma forma muito simples uma série de informações complexas, né, de forma que qualquer pessoa bate os olhos e consegue entender. Que a gente vai evoluindo aqui, né, desses tons mais azuis, né, até esses alaranjados e vermelhos que indicam o aumento da temperatura na Terra de 1850 até 2019. Nessa plataforma, Show Your Stripes, você consegue também calcular qual é a mudança da temperatura no lugar onde você vive. Eu coloquei aqui o Brasil e a gente vê que existe uma diferença, né, bastante significativa nos últimos anos em relação à temperatura no Brasil. Então a gente tem elevações de temperatura que superam as médias mundiais. Então a gente tem aqui um risco climático um pouco mais severo para nós até do que para muitos outros países e mais severo do que a média mundial. Para um país que tem uma matriz econômica voltada para a agricultura, essa é uma questão estratégica e é uma questão bastante séria que levar em consideração. Tem esse outro gráfico animado aqui da BBC, que eu acho que ele também é bacana, porque ele mostra para a gente, desde 1887, a elevação da temperatura com esse gráfico de linhas. Então ele vai mostrando ano a ano que a gente sai aqui, né, de uma média de menos 0,8 graus e a gente vai subindo, né, e aqui a gente tem o século XX, a gente vê que a partir do século XX, com o desenvolvimento industrial e com o aumento das emissões, a gente tem mais acentuada esse crescimento, a gente vai tendo uma elevação bastante rápida até chegar nos dias de hoje, e a gente já vê aqui uma diferença de 2 graus, né, entre o começo e o final dessas medições. Se a gente for somar, né, todas as emissões que a gente já gerou como humanidade, os cálculos são de que a gente tem emitido 80 vezes mais do que todos os vulcões da Terra combinados. Gente, é um evento mais significativo em termos ambientais do que aquele asteroide que teria matado todos os dinossauros, né? Então a gente percebe a magnitude dos efeitos que as emissões têm provocado em relação ao nosso clima. As emissões, elas são super importantes e elas fazem parte de uma avaliação de uma outra plataforma que chama Overshoot Day. A gente falou disso na OAB no ano passado, quando a gente chamou a atenção de vocês para aquele dia em que se marca, né, o momento em que a Terra ultrapassou o consumo de todos aqueles bens que o planeta consegue gerar em um ano. Então, esse é o Overshoot Day, aquele momento em que a Terra entra no cheque especial. No ano passado foi 29 de julho, então, no dia 29 de julho foi a data em que nós consumimos todos os recursos que a Terra era capaz de gerar em um ano. Então, é uma pressão muito grande sobre o planeta, né? E ele vem se antecipando
ano a ano. Essa medição, esse instituto, o Overshoot Day, eles fazem uma medição desde 1970, né, quando a gente tinha ali, no dia 1º de janeiro, a consideração de que os recursos iam durar para um ano inteiro, e ele foi retrocedendo ano a ano, até nós chegarmos aqui em 29 de julho, no ano passado, quando nós consumimos, então, tudo que a Terra foi capaz de gerar. Tudo isso a gente pode colocar num gráfico, e hoje a gente pode colocar num gráfico exponencial, e todo mundo sabe o que é um gráfico exponencial. Esse gráfico aqui é o gráfico da pandemia do coronavírus, que é o que a gente está vivendo hoje. O que esse gráfico nos mostra? Ele nos mostra que bem no início da pandemia, a gente tem uma situação que é quase imperceptível, porque essa é a característica da exponencialidade. Então, a gente começa aqui com um crescimento muito lento no início, parece muito lento, ele dá essa impressão, que é 2, 4, 6, 8. Então, no começo, a gente não lida com números que são significativos, que são expressivos. Mas, a partir de um determinado momento, essa curva dispara, porque aí a gente começa a ter aquele número crescendo de forma exponencial e ele dispara e a gente tem números que são alarmantes. Foi assim com o coronavírus, a gente teve a possibilidade de ver uma curva exponencial sendo plotada na nossa frente, né? E hoje todas as crianças devem saber o que é uma curva exponencial. Eu, na minha época, sou advogada, não gostava muito dessa matéria, mas hoje eu sou obrigada a entender. Quando a gente fala no coronavírus, uma outra lição que ele nos mostra é o seguinte, que quanto antes a gente consegue intervir, menores são os efeitos. Essa aqui é uma projeção que estava no Washington Post dessa semana, mostrando a evolução do coronavírus nos Estados Unidos. Então, a gente vê uma projeção de 60 mil mortes. Se a intervenção fosse uma semana antes, 23 mil. 2 semanas antes, 6 mil pessoas só teriam morrido. Então, o que a gente percebe quando a gente está lidando com eventos exponenciais? Quanto antes a gente conseguir intervir, mais rápido a gente tem respostas e menores são os efeitos que a gente vai experimentar. Só que a questão ambiental, a questão do clima, ela não é só exponencial, ela é hiperexponencial e ela é complexa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não lida com um único fator. No caso do coronavírus, a gente lidou com um único fator, um vírus. Quando a gente fala em crise climática, a gente fala com fatores que vão se combinando e que vão se retroalimentando. Então vamos lá, a gente tem o derretimento das calotas polares. O derretimento faz com que a gente tenha um aumento no nível dos oceanos. Quando a gente tem um aumento no nível dos oceanos, a gente tem uma mudança, né, nas correntes marítimas e também nas correntes aéreas, né? A gente tem uma alteração direta no clima e isso impacta não só aqueles organismos, aqueles animais que vivem naquelas zonas do mar, do oceano, mas a gente também tem impactos nas comunidades que são ribeirinhas, a gente tem impacto nas comunidades que vivem ali insulares, né, em ilhas que vão sofrer os efeitos da crise climática, que podem inclusive desaparecer, mas a gente vê também efeitos importantes, efeitos relevantes em relação a várias economias que dependem da estabilidade ou da previsibilidade do clima.
né? Então, todas as economias que dependem de uma matriz agrícola, e a nossa é uma delas, elas ficam em risco, porque a gente depende de uma certa estabilidade, de uma certa previsibilidade. E esses fatores todos eles vão se combinando e vão se alimentando, e a gente tem então uma crise que é hiperexponencial. Não por outro motivo, no final do ano passado, em novembro, 11 mil cientistas de 153 países, então a gente tem aí um corpo bastante relevante de pessoas especialistas, eles fizeram um documento, eles fizeram um paper falando que não só esses efeitos e a crise climática era inequívoca, mas como ela era uma emergência. E por que a gente fala em emergência? Porque ela tem características muito semelhantes a que a gente está vendo agora na crise, na pandemia, né? Que é essa capacidade de disparar, e a gente não tem meios depois, se a gente tiver efeitos em cascata, a gente não vai ter meios para reverter essa situação a tempo. A gente vai sofrer e vai sofrer muito. Esses cientistas, eles destacaram 6 questões que eles consideram que são questões-chave para que a gente enfrente a crise do clima. A primeira delas é a energia. Então, a gente tem aí uma urgência na mudança da nossa matriz energética. E a redução dos combustíveis fósseis é muito, muito importante. A gente precisa adotar energias mais limpas, energia solar, energia eólica, para a gente reduzir as nossas emissões. Eles também falam na redução da utilização dos poluentes de vida curta, hidrofluorcarbonetos, metano, e a gente precisa limitar exatamente a emissão dos poluentes que alimentam e que interferem no efeito estufa. E aí a questão do desmatamento, ela está diretamente relacionada a isso, porque não adianta nada a gente reduzir as emissões desses poluentes se a gente aumentar o desmatamento, porque a gente sabe, né, da capacidade de sequestro de carbono das nossas florestas, dos ecossistemas, dos mangues. Então a gente precisa preservar esses ecossistemas. A gente está vendo aqui durante a pandemia, principalmente aqui em São Paulo, se a gente entrar hoje no site da CETESB, a gente vai ver no monitoramento da qualidade do ar que a qualidade do ar melhorou muito. Por quê? Porque a gente tem uma redução bastante significativa da emissão de poluentes gerados pela frota de veículos, né? das fontes móveis. Então, as fontes móveis hoje na cidade de São Paulo, elas respondem por 80% das nossas emissões. Então, com a redução da circulação, a gente também hoje consegue ver o céu, a gente consegue ver que o nosso céu também é azul. Mas, e a gente vê também esse efeito no mundo todo, quando a gente olha, né, os gráficos de emissão de poluentes. No mundo todo, a gente vê uma redução significativa em razão da paralisação das atividades produtivas. Agora, ainda assim, se a gente continuar desmatando, isso não vai ser suficiente para evitar o aquecimento global. Então, o combate ao desmatamento, ele é uma peça-chave nessa discussão. E relacionado a isso, a gente tem o consumo de alimentos. E quando a gente fala nessas questões-chave, é importante a gente entender que a gente não está falando só de políticas públicas. A gente está falando de escolhas da cidadania, a gente está falando naquilo que eu, você e qualquer um de nós, como cidadão, tem a obrigação de fazer escolhas mais sábias, escolhas sustentáveis, porque as nossas escolhas pautam também a economia. Então, quando a gente fala na cadeia de alimentos, na produção de alimentos, existem alimentos que demandam uma emissão muito significativa de gases de efeito estufa para sua produção e para sua distribuição também. Então, a gente tem que evitar o desperdício, que é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer. A gente pode, né, passar a comprar daqueles produtores locais, porque eles vão ter incorporado
menos gases de efeito estufa no deslocamento do alimento que foi produzido até esse alimento chegar na sua mesa. Então, quando a gente faz escolhas mais sábias, a gente também está auxiliando o planeta a sobreviver. A questão da economia é uma questão bastante sensível e não por outro motivo foi um dos pontos chaves no último encontro de Davos. Num planeta de recursos finitos, como a gente viu ali, a gente não produz recursos que são infinitos, né? A Terra, então, no meio do ano, a gente já consumiu todos os recursos que a Terra gerou. Então, num planeta de recursos infinitos, não dá para a gente imaginar que dê para ter crescimento infinito. Às vezes a gente gostaria que o crescimento não parasse nunca mais, mas não é verdade, o planeta não aguenta. E quando eu falo que a economia percebeu isso, a gente percebe, né, que a gente vai ter cada vez mais, e agora com a retomada das atividades econômicas depois da pandemia, a gente vai ver que as barreiras verdes, as barreiras de sustentabilidade, elas vão ser cada vez maiores. Então, a gente tem que se preparar para isso. Se a gente quer ter uma economia competitiva, a gente precisa ter uma economia que se baseie em padrões de sustentabilidade ambiental e social. Né? Outra coisa, a gente percebeu que, durante essa pandemia, as seguradoras não cobrem esse tipo de fato. Né? Elas não cobrem situações extraordinárias. Então, a gente viu, por exemplo, pessoas que estavam viajando e que descobriram que os seus seguros não cobriam pandemias. Da mesma maneira, os seguros não cobrem mais as situações que decorrem de emergências climáticas. Então, se a gente tiver situações de bens, né, garantidos em lugares que podem ser afetados pela emergência climática, pela elevação do nível dos oceanos, lugares sujeitos à inundação, o seguro não vai cobrir. Quando a gente vê, né, os setores econômicos já reagindo em relação à crise do clima, a gente tem que prestar atenção, porque até mesmo os mais céticos devem segurar suas carteiras. Por quê? Porque a gente não vai ter uma economia que vai sobreviver a uma crise climática. A gente precisa prestar atenção nesses sinais. E a população, quando eles falam em população, é o seguinte, gente, não dá para crescer indefinidamente. Porque, é claro, né, nós pressionamos o planeta até o seu limite. E nós estamos vendo esse limite chegar e está chegando exatamente na nossa geração. E talvez já tenha passado um pouco o tempo de agir. Então, quando eu vejo os céticos, né, escolhendo, né, as cerejas e falando, não, veja bem, mas nevou, né, essas situações elas também decorrem, né, das alterações do clima. Por quê? Porque é o desequilíbrio do clima. A gente deixou, né, uma situação bastante confortável e a gente está caminhando para aquilo que alguns estão denominando de antropoceno, que é uma era geológica que se caracteriza pela ação humana sobre o planeta e sobre o clima. Isso não é bom. Isso não é bom e isso não é motivo de orgulho para nós como humanidade, porque a gente está tirando o planeta de uma situação de um relativo equilíbrio, né? E a gente vinha vivendo nesse equilíbrio até hoje. E a questão muitos, até os mais otimistas, eu sou uma pessoa otimista, mas não tanto, né? Alguns falam assim, não, mas a tecnologia vai encontrar soluções. A gente está vendo quanto tempo demora para desenvolver uma vacina, agora que a gente está lidando com a questão do coronavírus, né? Leva de 1 ano e meio a 2 anos. Isso, uma vacina para combater um vírus. A gente vê o tempo que leva para a gente validar, né, a administração de um remédio. Quando a gente fala numa crise como a crise do clima, que considera, né, uma enormidade de fatores que agem em conjunto, eu digo para vocês, não vai dar tempo. Não vai dar tempo do quê? Não vai dar tempo das espécies se adaptarem, não vai dar tempo da nossa espécie se adaptar a essas mudanças. Então, quando alguém fala, não, mas a Terra já passou por outras eras geológicas, já passou por outras eras
de resfriamento, já passou por outras eras críticas, mas não com esta velocidade, né? A gente passou por outras eras, mas a gente conseguiu se adaptar, porque a gente teve tempo para que os nossos organismos, né, incorporassem essa mudança, e quando essa mudança vem devagar, as gerações conseguem se adaptar. Agora, se a mudança é muito brusca, a gente não tem o que fazer, não dá nem para correr para as montanhas. Então, o que me preocupa, né, com a velocidade da mudança é que não vai dar tempo. A gente viu agora na pandemia, não deu tempo. Estamos todos, né, falando de casa. Eu estou falando aqui da minha casa, estou em isolamento. Por quê? Porque não dá tempo de achar uma outra solução. A única solução que encontraram foi de nos enclausurar em casa, e nós obedientemente vamos fazer isso. O que nós vamos fazer em relação às mudanças climáticas, né? Então, essa é a questão que a gente deve compreender. Um dos melhores livros que eu li no ano passado foi de uma economista chamada Kate Haworth, e chama Economia Donut. Economia Donut é porque ela fez esse gráfico que parece uma rosquinha. E é um gráfico bastante sugestivo, porque ela mostra aqui no centro desse gráfico, né, os nossos maiores bens e os valores que a gente precisa preservar para viver em sociedade e levar a vida como a gente leva hoje. Então, água, energia, alimentos, saúde, educação, paz, justiça. Então, esses valores, esses bens estão aqui no centro dessa rosquinha. Ela colocou aqui fora da rosquinha, na parte mais periférica, né, as questões que agravam a nossa vida. Então, aqui, todos os fatores de risco ao modo de vida que a gente tem hoje, que ela chama o que ultrapassa o teto ecológico. Então, o que ultrapassa o teto ecológico? A mudança climática, a diminuição da camada de ozônio, a acidificação dos oceanos, a poluição do ar, a perda da biodiversidade, a conversão de terras, a retirada de águas doces. A gente sabe que essa é uma questão também, vai faltar água, né? A poluição. Então, a gente tem aqui uma série de fatores que ultrapassam aquilo que seria o teto ecológico, ou seja, a capacidade de suporte do nosso planeta, e que nos colocam em risco. E ela fala o seguinte: olha, a gente teria que viver aqui dentro, no meio dessa rosquinha, porque se a gente quiser viver aqui nas bordas, se a gente quiser viver aqui na periferia, a gente está correndo muito risco. A gente corre um risco muito grande como humanidade, né? Então, o espaço que seria seguro para nós vivermos estaria aqui no meio, antes, né, da gente pressionar esse teto muito para fora. Antes, a gente precisaria repensar a nossa forma de viver. E essa pandemia está nos possibilitando isso, né, de pensar onde é que nós chegamos e quais são os riscos para a nossa própria vida. Será que a gente vai conseguir viver depois que isso passar da mesma maneira como a gente viveu até hoje? A gente ainda não sabe, é cedo para dizer, porque a gente também esquece as coisas rápido. Mas para a gente encontrar soluções, a gente não pode viver num ambiente de polarização, nesse fla-flu que a gente vive hoje. Esse ambiente de polarização, ele é nocivo para que nós possamos encontrar caminhos comuns. Porque a gente já percebeu, a questão da pandemia também nos ensinou, que a gente precisa, em primeiro lugar, né, dar crédito à ciência. Em segundo lugar, entender que essas questões não são questões políticas, são questões científicas e que devem ser enfrentadas com conhecimento científico. E isso, gente, não tem partido, né? Isso não tem ideologia. A gente tem só que estudar um pouco mais e procurar prestar um pouco mais de atenção nas coisas que são evidentes e que estão aí à nossa frente, para que a gente não aprenda pela dor, como a gente está aprendendo agora na pandemia do coronavírus. E voltando aqui para a nossa área, que é a área jurídica, o que a gente percebe? A gente percebe que essa é uma área que não tem respostas adequadas. Por quê? Porque na nossa área, quando alguém fala assim, então, litigância climática, muita gente vem me falar na comissão, não, nós temos que entrar com uma ação civil pública. Eu falo, pelo amor de Deus, porque nós temos alguns pontos de estrangulamento do processo, a gente conhece isso, quem estudou com o professor Dinamarco sabe melhor ainda, né? Que são o custo
né, o custo do processo, a demora nas respostas, né, a tutela que nunca chega a tempo. E a gente compreende que as soluções jurídicas convencionais, elas não vão dar resposta a essas nossas crises de hoje. Quando alguém me fala em ação civil pública, eu fui procuradora por 30 anos na Procuradoria do município de São Paulo. E quando alguém entrava com uma ação civil pública, ajuizava uma ação civil pública e pedia multa diária, a única pessoa que se preocupava era eu ou o procurador para quem essa ação era atribuída. Porque o gestor, ele sabe que ele vai embora e aquela multa não vai ser paga por ele, ela vai ser paga pelo erário, pelo contribuinte. E o único que se desespera é o procurador que tem ali um precatório gigantesco para pagar, né, no final do dia, no final do processo. Eu não acredito nesse tipo de provocação, da provocação jurisdicional para resolver uma crise complexa, como a crise do clima, que demanda a atuação de muita gente e não só do Estado. Para isso, nós precisamos de uma outra maneira de pensar e de agir, que é engajamento. A gente está vendo agora, na pandemia, a necessidade de políticas públicas, mas a gente está vendo a necessidade também de colaboração da população. A gente não vai encontrar uma solução só pressionando os governantes. A gente tem que se engajar nas respostas que nós, como sociedade, somos capazes de dar. Porque nós também fomos responsáveis, cada um de nós, pela sua forma de consumir, pela sua forma de viver, até pelas nossas aspirações, nós fomos responsáveis pela situação em que nós chegamos. E agora nós temos que juntar vários saberes, o conhecimento científico, e a gente precisa agora trabalhar juntos. Isso não é uma questão política, essa é uma questão de sobrevivência de todos nós. A gente está vendo agora na pandemia e a gente vai. Eu espero que a gente acorde antes da próxima crise. Obrigada a vocês.